sempre uma verdade aí nas nossas vidas. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo aí, que é muito bom aí a gente poder agregar valores espirituais na vida de muitas pessoas aí que estão precisando conhecer um pouco mais do evangelho aí e das coisas do Criador. Beleza, meus amados? Irmãos, hoje nós vemos aí uma sociedade onde muitas pessoas estão com o coração muito maldoso, aonde o coração dessas pessoas aí não é um coração disposto para fazer o bem. E o que nós pedimos, ou aquilo que nós falamos para essa sociedade atual, ou para as pessoas que estão ao nosso redor, que nos cercam, é nós entendermos e saber como ter um novo coração. Automaticamente, quando nós falamos de ter um novo coração, é necessário a gente entender também que nós precisamos ter um novo espírito. E como nós iremos saber como nós adquirimos um novo coração para que o nosso espírito seja todo iluminado da parte do Espírito Santo? Meus amados, o evangelho, quando nós entramos aí, ele é literalmente a revelação divina. E essa revelação divina ela é capaz de operar uma transformação muito profunda na vida do homem. Sim ou não? Só assim, com essa transformação, nós conseguimos ter um novo coração, que é totalmente, essencialmente, né, que significa o quê? Uma mudança de mente. Para que você tenha um novo coração, para que você obtenha um novo espírito, é necessário que também você precisa ter uma mudança de mente. E essa mudança é que nós chamamos aí de metanoia, traduzida como arrependimento, meus amados. Ela aqui envolve essa renovação do entendimento e da nossa compreensão. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês, creio que eu fiz um esboço aqui, não sei se vai dar para me falar tudo aquilo que eu tenho para falar, porque esse vídeo eu não quero que ele fique muito grande assim. Beleza, meus irmãos? Eu vou trabalhar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 26. Ele fala assim: Dai-vos em coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É isso que nós olhamos para a sociedade atual, meus amados. Nós precisamos tirar o coração de pedra e colocar esse coração de carne. E a promessa, meus amados, está sobre a minha vida e a sua vida, sob a promessa de uma nova vida, sim ou não? Irmãos, eu quero que vocês compreendam comigo aqui que quando Deus, por meio do profeta Ezequiel, quando Deus ele prometeu dar um novo coração e um novo espírito, não estava se referindo às disposições internas do indivíduo ali, determinadas pela biologia da espécie humana ou pelas influências do ambiente que modam ali a sua mente. O novo coração e o novo espírito, amados, não dizem a respeito à razão, às emoções ou aos sentimentos, ou tampouco, muitas das vezes, estão relacionados à questão comportamentais, que nós podemos falar aqui sobre de caráter ou de moralidade. Quando nós falamos de um novo coração e um novo espírito, meus irmãos, aqui dentro desse contexto, ao prometer ali a Ezequiel um novo coração e um novo espírito, o termo coração não alude ao órgão que bombeia o sangue pelo corpo. Mas quando nós adentramos dentro da Bíblia, meus amados, esse termo raramente é usado com esse sentido literal. Tá entendendo? Como você pode ver lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículo de número 24. Depois você dá uma olhada lá. Em algumas passagens, meus amados, coração, muitas das vezes, ele remete à existência humana, ou serve para quê? Muitas das vezes, para indicar, né, a sede dos pensamentos. Pode ver isso lá depois em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Tá entendendo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Em outras, refere-se também a emoções, embora com menos frequência, tá? Você pode ver isso também lá em Romanos, capítulo 9, verso de número 12. Eu gosto, meus amados, de trabalhar com bastante versículos aqui, para que depois ali te estimule a você parar esse vídeo, você anotar no caderno e ir lá comparar, ir lá aprender e ler das escrituras, tá? Então essa promessa, amados,
ela é dividida, ela é uma dupla promessa ali, tá entendendo? Antes de dar o novo coração e o novo espírito, o que que Deus faz? Deus arranca o coração de pedra, sim ou não? Em seu lugar. E ele coloca o quê? O coração de carne. Então, meus amados, essa criação, ela simboliza uma mudança totalmente radical na natureza e na condição do homem diante de Deus, é ou não é? Então, meus irmãos, quando Deus ele substitui ali o coração de pedra pelo coração ali de carne, surge uma nova criatura, criada segundo a vontade de Deus na sua verdadeira justiça, na sua verdadeira santidade. Então, para esse novo ser, tudo se torna novo, pelo fato da gente estar em Cristo. Por isso que nós estamos vendo a vida de muitas pessoas com um coração de pedra. Não é aquele coração amoroso. Tá entendendo? Só é transformado o nosso coração de carne quando nós literalmente deixamos o Espírito Santo adentrar os nossos corações, a nossa mente. Só assim conseguimos mudar a nossa maneira de ser, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir, nossa maneira de olhar a realidade que está ao nosso redor, das pessoas que estão ao nosso redor. Tá entendendo? Então, para a gente compreender plenamente, meus amados, o significado de ter um coração de pedra que está sendo substituído pelo coração de carne, o que é necessário vocês analisar, meus amados? Todos vocês que estão comigo. Nós temos que analisar a nova condição, né? Ou a nova condição de criatura em contraste à criatura velha. Tá entendendo? Bem como esse tipo de processo a qual essa transformação ocorre. Sabe quando você deixa de viver aqueles pensamentos a qual você tinha todos os dias, aqueles pensamentos ruins, aqueles locais terríveis a qual muitas das vezes nós andávamos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo começa a nos moldar a nossa mente, começa a moldar os nossos corações. Nós começamos a ficar com o nosso coração mais maleável, nós começamos a amar mais, nós começamos a nos dedicar mais a Cristo. E eu acho legal, meus amados, todos vocês que estão comigo aí, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá entendendo, meus amados? No livro da carta de Paulo, o segundo a carta de Paulo, lá a segunda aos Coríntios, lá no capítulo 5:17, ele fala assim: olha que coisa linda. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é uma verdade, meus amados, na nossa vida. Quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Nós tentamos a todo momento ter um coração mais amável com as pessoas com qual muitas das vezes nos magoaram, nos machucaram, nos entristeceram. Nós olhamos, nós temos uma ótica literalmente diferente a qual naquele mundo que nós vivíamos. Tá entendendo? Tem um versículo também muito lindo que eu quero compartilhar com vocês, lá em Romanos, capítulo 8, verso número 1. Ele fala assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que nós, antigamente, antes de nós servirmos a Jesus, de nós entregarmos a nossa vida para Ele, o nosso coração era um coração petrificado, era um coração de pedra, onde muitas das vezes nós não amávamos nem as pessoas que estavam dentro da nossa casa, os nossos irmãos, os nossos pais, a mãe, os nossos avós, enfim. Mas quando nós deixamos o Espírito Santo entrar, a nossa vida literalmente mudou. Aquela criatura velha já não existe mais. Eis que tudo se fez novo, porque nova criatura hoje nós somos. Tá entendendo, meus amados? Então é lindo quando nós entendemos esses tipos de versículos dentro da nossa vida, para que nós possamos transformar o nosso coração. E aqui eu quero já abrir uma notinha de rodapé. Se você conhece alguma pessoa, até mesmo da igreja, da onde você congrega, seja do seu trabalho, enfim, mas eu quero falar mais no campo eclesiástico religioso. Se você está aí com pessoas aí que tem até um cargo eclesiástico dentro da igreja e ela ainda continua com esse coração petrificado, é porque ela não se converteu de verdade. Ou pode ser que um dia ela se converteu, mas com o decorrer do tempo, com o decorrer das suas escolhas, das suas condutas, seu coração ficou petrificado. Uma igreja que não ama, não pode ser constituída a igreja. Se você que é pastor, presbítero, diácono, seja lá qual cargo que for, se você não ama o seu próximo, se você não lê 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1 na tua Bíblia, você precisa se converter novamente.
Tá entendendo, meus amados? Tem um texto muito lindo lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso ali de número 13, que é muito legal a gente compartilhar aqui. E que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem é a palavra da verdade? Jesus Cristo. O que liberta é a palavra. Qual é o evangelho da salvação? A palavra. Naquele que nós cremos, Cristo. E ele fala que nós fomos selados. Então, todas aquelas pessoas, amados, que querem deixar essa vida mesquinha, tacanha, obscura, essa vida de tristeza, de angústia, e quer voltar ou quer ir para os caminhos do Senhor, literalmente, nós somos selados pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito que Efésios, capítulo de número 2, ali, fala que o príncipe das trevas, o príncipe do ar, hoje opera no coração dos filhos da desobediência. O que Cristo faz é o oposto, é trazer um coração ali de carne, um coração amoroso. E quando nós entendemos isso, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Tá entendendo, amados? Todos nós, antes, nós vivíamos na condição de velha criatura, sim ou não? A queda de Adão, simplesmente, ele nos mostra literalmente. A velha criatura, quando ele fala, ele se refere ao homem nascido da semente corruptível de Adão. Todos nós somos da semente corruptível de Adão, que desde o nascimento nos encontra-se sujeito ao pecado e nós todos somos condenados à morte. Todos os que vêm ao mundo, que entram por Adão, que seria por essa porta larga, e estão destinados a percorrer um caminho que conduz à perdição, que nem fala lá em Romanos capítulo 5, verso de número 12, assim, meus amados, independentemente de suas ações ou desejos, estão totalmente destinados a percorrer o caminho largo que é inevitável e esse conduz à perdição. Por isso que nós estamos vendo muitas pessoas, muitos amigos perecendo porque estão indo pelo aquele caminho largo que parece aos nossos olhos até gostoso, mas automaticamente deixaram o seu coração ser petrificado por palavras que foram lançadas até dentro da igreja, pessoas que não têm estrutura bíblica, pessoas que não têm conhecimento eclesiásticos, pessoas que não têm ali intimidade com Deus, pessoas que vivem o que não pregam, literalmente tem machucado pessoas, ao invés de fazer com que essas pessoas tenham um coração ali, carne, um coração amoroso, que entendam o evangelho, pelo contrário, estão tirando as pessoas de dentro da igreja por palavras, por atitudes que não correspondem literalmente ao evangelho da salvação. As sã doutrinas são caminhos largos que estão percorrendo essas pessoas. E quando nós falamos aí, amados, sobre o coração, automaticamente nós vemos a consequência do pecado original. Sim ou não, amados? Toda a condição de sujeição ao pecado não deriva de atos individuais, mas a consequência vem direta da transgressão de Adão. Adão transgrediu e automaticamente, meus amados, eu e você somos frutos de um pecado original lá do Éden, que introduziu o pecado e a morte ao mundo. E a pior morte que tem não é a morte física, mas é a morte espiritual, que muitas das vezes o inimigo tem colocado esse coração de pedra, fazendo com que as pessoas não abram o seu coração, não abram a sua mente, não abram a sua vida, para ter mais ali do Evangelho de Cristo, para reconhecer a Jesus, para ter uma vida de intimidade com o Cristo Jesus e com o Deus o Criador. Então, amados, uma coisa que eu quero que você entenda, que por meio da desobediência, todos os descendentes de Adão, eu e você, nós fomos afetados. De modo que a morte passou para toda a humanidade, sim ou não? Então, com o resultado, né, é dito que todos pecaram em Adão, pois nele foram julgados e todos nós fomos apenados. Romanos capítulo 5, verso número 16. Então, meus amados irmãos que estão todos comigo aqui, essa realidade, ela é comum em toda a humanidade, tanto para judeus, tanto para gentil, quando você entra dentro da teologia histórica ou missiológica. O apóstolo Paulo, meus amados, um dos maiores missionários que nós tivemos aqui, ele diz que lá em Romanos capítulo 3, 23,
23, fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você que está assistindo carece da glória de Deus. Eu que estou trazendo essa pregação, esse estudo, esse bate-papo, careço da glória de Deus, reafirmando totalmente a universalidade da queda que aconteceu há mais de 6.000 anos atrás, tá entendendo? Então, por causa da ofensa de Adão, o pecado ele entra no mundo e automaticamente a consequência da morte passou a todos os homens. E por isso que se afirma que todos pecaram. Então a morte, amados, como resultado final do pecador, tornou-se uma condição totalmente universal. Se você pegar Gênesis, lá no capítulo de número 6, você olha que a Bíblia fala lá que o coração de toda uma população era má todos os dias. Era coração petrificado, querendo viver a sua vida pelo seu bel prazer, pela sua bel vontade, seus desejos da carne, querendo viver ali na prostituição, na lascívia, na mentira, na desgraça, enfim. E nós vemos ali que toda aquela população com o coração petrificado, Deus teve que intervir, aonde pegou 8 pessoas, Noé, Sem, Cã, Jafé, junto com as suas noras, houve um dilúvio, aonde acabou com bilhões de corações que estavam petrificados, mas tinha 8 corações que estavam dispostos a servir a Deus, a fazer a sua vontade, a proclamar ali o evangelho, ali aonde eles sabiam da sua missão, do seu chamado e do seu propósito. E nós, amados, como gentios, eu e você, como gentios, além de estarem na condição de pecadores, outrora, a qual nós vivíamos no samba, nas arruaças da vida, nós vivíamos sem esperança, sim ou não? Pois nós estávamos sem Deus dentro do nosso coração, sim ou não? Nós éramos estranhos ali, as alianças feitas com Abraão, nós estávamos totalmente alheios às promessas divinas, separados da comunhão ali, tanto da nação de Israel, das promessas que foram feitas a Abraão lá atrás. Só que lá em Efésios, meus irmãos, capítulo 2, versículo 11 e 12, ele fala algo muito lindo para os nossos corações que eu pediria para que você depois abrisse a sua Bíblia. Então, para eles, não havia qualquer base que lhe garantisse o acesso de redenção. De repente, na sua vida, o que você está passando, de repente você olha, puxa vida, minha vida está muito difícil. Eu não consigo garantir o meu acesso para servir a Jesus. E hoje, nesse bate-papo, nesse convite que o Espírito Santo está trazendo para você, é tirar o seu coração de pedra e literalmente você trazer um novo coração. Tá entendendo, meus irmãos? É isso que Deus ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para fazer grandes coisas nessa terra. Amados, do mesmo jeito que nós somos gentios lá de trás, os gentios eles pereceram, né, por muitas vezes voltar as costas para Deus. Mas louvado seja Deus que a intervenção dele foi muito grande para a nossa salvação, para a salvação deles. Então Deus anuncia lá a Abraão que por meio da sua descendência todas as nações da terra seriam benditas. Paulo esclarece isso a dizer, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso número 8. Ora, tendo as escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, eu, de você que está assistindo esse vídeo, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, amados, bendito será a tua casa, bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o teu trabalho, tudo é bendito, mas tudo depende literalmente das escolhas que você vai fazer, daquilo que você quer mudar para a sua vida. Irmãos, o ano de 2024 falta apenas um mês para acabar. O importante não é começar bem, o importante é a gente terminar bem. Tá entendendo, meus irmãos? Então eu não sei o que você está passando, eu não sei como que está o seu coração, de repente seu coração está contrito, está triste, está cheio de ferida, tem muitas coisas que estão dentro do seu coração que hoje o Espírito Santo ele quer tirar, hoje o Espírito Santo quer purificar, o Espírito Santo quer limpar o seu coração. Só basta você que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, dê uma oportunidade para que isso aconteça. Para que literalmente a sua vida possa ser transformada em todas as áreas. A vida da sua casa, a vida dos seus filhos, a vida do seu cônjuge. É o que o Espírito Santo quer fazer. Então, meus amados, terminando aqui esse vídeo, não perca literalmente a oportunidade que o Espírito Santo está te dando de você limpar o seu coração, de você ter uma mente renovada, conforme fala Romanos 12, versículo de número 1. Renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual é boa, perfeita e agradável aquilo que o Espírito Santo tem para fazer. Mas a nossa vida é feita de escolha. Você decide agora. Agora é o momento de você decidir.
Ou você continua com esse coração do jeito que você está, triste, angustiado, ou você muda literalmente a sua vida. A escolha é tua. Que o grande amor de Deus, que a graça do Espírito Santo esteja no seu coração, que você possa ter entendido essa palavra. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Que Deus vos abençoe e até o próximo, em nome de Jesus.